Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Gilson. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere e volta aqui para ver a segunda parte. Bom proveito! Eu tinha que sair, era assim, uma missão minha, eu não sei te explicar, eu tinha que sair do hospital. Eu saí do hospital, cheguei em casa, tomei meu banho, dormi, claro, bastante. No dia seguinte, eu tive dificuldade de falar. Eu falei para minha esposa. Aí eu não tava, tive uns espasmos e tudo, ela ficou nervosa, eu falei, fica tranquila que vai dar tudo certo. Dia seguinte de manhã, Carlos, eu acordei, e eu acordei bem. Aí eu dei aquela parada, eu estranhei, eu estava andando melhor, em prol de tudo que eu estava bem. Aí eu parei assim, mas ué. Aí eu escutei aquela voz na minha cabeça. Siga em frente, não olha para trás. Beleza, siga em frente, não olha para trás. E aí hoje eu sei, porque a minha doença é assim, ela vai dar uma crise muito forte, algumas coisas vão ficar, outras. E isso foi o coração e foi o dos nervos, depois do sistema nervoso central. Mas eu realmente fiquei bem. Eu passei uns 15 dias muito bem. É impressionante. Eu acho que a gente tem que ter uma fé muito raciocinada, porque aí nesse momento vem Deus te curou. Você está muito bem. Quanto mais eu digeria o que tinha acontecido, estava tranquilo. Eu sei que é um tempo. E eu tenho que seguir em frente. Tenho que continuar me mantendo tranquilo. Escutei de tudo. Se eu tentasse contar o que passou para minha esposa, tranquilo, minha filha. Mas se você contar para o outro, mas não, mas que é aquelas brincadeiras, eu me calei, Carlos. Num belo dia, eu gosto de, às vezes, assistir alguns YouTubes que falam de geopolítica e tal. Eu abri lá e tal, apareceu o teu canal. Afinal, que somos? O nome, afinal, que somos nós. Eu perguntei o que somos nós, né? Isso eu já me perguntava, o que somos nós? Não, às vezes eu questionava o tempo que eu tive no catolicismo, eu questionava, eu vou ser certinho, até porque é uma natureza minha, eu ajudo o próximo, é natureza minha, mas e quando eu morrer? Não, você vai para o céu. Ou então vai esperar a ressuscitação do seu corpo, Jesus. Tem umas histórias que eu nunca me aprofundei, porque para mim são meia, eu questiono. Respeito totalmente, como respeito a minha esposa, que é bem católica. Mas eu não aceitava. Não, eu vou para o céu. Aí eu falo, não, o céu já deve estar lotado, não dá mais para gente que morreu. Eu brincava assim, porque é na minha cabeça essas coisas. E eu acreditava que a gente não viria aqui à toa, tinha que melhorar e que provavelmente voltaria. Não, é como dizer para mim, poxa, olha o universo, né? Às vezes eu fico olhando o universo, é enorme, tantos planetas, só aqui que tem vida, só a gente que é especial, entre aspas, inteligente, não sei o quê. E eu ficava assim, isso tudo sempre foi muito questionado, mas eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Na realidade, hoje eu até chamo de AQM. Não posso te garantir. Às vezes as pessoas falam, não, você teve uma experiência quase morte, você morreu. Eu não senti como uma morte. Eu me senti vivo, muito vivo. Meu corpo estava lá, jogado lá como ele estava, eu não sei. E que eu ia continuar seguindo. Foi o que me disseram, você vai continuar, acabou. E é como se você, às vezes, chegasse em casa do trabalho cansado, tirasse a sua roupa e jogasse na cama.
Não sei se eu conseguisse explicar. E era a sensação que eu sentia. Eu não morri, eu estava vivo, eu continuava vivo. Eu estava ali. Era um todo. Eu me sentia parte daquele todo. E aí eu disse, eu não vou a médico. Eu não vou a médico. Eu passei 9 meses sem. Eu continuava, estava ali, não estava bem ainda, mas eu não sabia o que tinha acontecido comigo, na realidade, né? Eu sabia perfeitamente o que foi me dito, o que eu fui conversado, e que eu tinha um tempo. Ponto. E que elas tinham que se conscientizar. E aí eu vi, quando abri o YouTube para ver alguma coisa, eu via o canal, afinal, o que somos nós? Como eu te disse, é uma pergunta que eu me fiz há muito tempo, eu resolvi escutar. Aí eu escutei a primeira experiência de quase morte. Achei interessante, mas eu vivi isso, né? Não vejo dessa maneira, no meu modo de pensar. Mas eu vivi isso. Eu estava lá, tudo consumado. E voltei por um tempo, mas é o que eu vivi, é o que eu sei que vai acontecer. E eu escutei mais mais 2. Aí eu fui vendo, assim, o que me apaixonou, porque eu não conheço outros canais, eu não me preocupei em olhar, mas o que me apaixonou foi a seriedade. Né? A tua seriedade, a maneira que você trata as pessoas e você fala. E os relatos são muito marcantes. Às vezes eu olhava, caramba, é isso que estava acontecendo. É diferente cada um. Claro, eu não vi nada, não vi verde, não vi nada especial. Eu só senti que tinha a pessoa à minha frente e o tom de voz que ela falava. Assim, eu não vi nada, mas passei por alguma coisa. E pessoas que relatam que você olha assim, meu Deus, é isso mesmo. Enfim, mas quando eu acabava escutando algum vídeo seu, você já se falava, escreva para o canal, não sei o quê. Eu nunca pensei, eu não vou escrever. Eu acho que eu já falei isso no início e acabei escrevendo. É porque aquilo vinha na minha cabeça sem estar assistindo. Isso entrou para você ver, eu sou administrador, né, Carlos? Então, ainda não uso agenda no computador, ainda anoto principais tarefas. E eu estava revendo, estava lá, mandar e-mail para o Carlos. Aí foi. E eu fiz aquilo naquela manhã, assim, do nada eu sentei no computador e fiz o e-mail. E eu estava com dor naquele dia, bastante dor, e eu sentei, fiz o e-mail, pronto. Então, tudo vai se encaixando de uma maneira muito tranquila. Quando deu 9 meses, eu tinha piorado muito. Né? Eu tinha piorado muito, as dores estavam muito fortes. O coração não parava de dar problema. E o andar, a minha marcha, como a gente diz, minha marcha, meus passos hoje são muito curtos. Piorou muito, eu caí às vezes e tal. Aí eu voltei ao médico, meu médico, né, cardiologista e clínico. E aí conversei com ele e falou, não, isso aí tá, olha, isso aí estou preocupado, vamos fazer um exame que eu fiz várias vezes, que é eletroneuromiografia. Como é que é o nome dele? Eletroneuromiografia. É um exame que eles fazem, que eles vão te dando choques, depois eles entram com alfinete. E na máquina eles vão medindo a resposta dos nervos. E essa ele pediu daqui para baixo. E acusou tudo, porque aí eles entenderam que tinha tido aquela crise. Aí eu tenho uma polineuropatia sensitivo-motora crônica. Tem mais alguma coisa? Nomes são sensitivo-motora crônica. Mas tem mais alguma coisa. E aí eles detectaram que eu tinha. E é interessante porque essa minha doença é rara, mas ela dá red flags. Então eu tinha, por exemplo, síndrome do carpo nas 2 mãos. Eu tenho, eu não quis operar. Síndrome do? Do carpo.
aquela, não sei explicar, que o nervo dá um problema no nervo da mão, muita gente opera e ajeita lá, e eu não quis operar. Então, isso já é uma red flag, você ter síndrome do carpo em 2 mãos. Red flags? É bandeiras vermelhas que os médicos chamam. Sinais de alerta. Sinais de alertas da doença. Aí ele pediu, fez vários exames, olhou e disse, ó, a situação está crítica. Não sou a melhor pessoa para dar a continuidade nisso, embora eu acho que é preocupante. Ele teve a desconfiança dele, mas ele queria que o neurologista atestasse. Lá foi eu de novo, o neurologista. Para outra. Aí ela me examinou 40 minutos, pediu uns exames. Mas estava tudo muito claro. E esse tipo dessa minha doença, ela pode ser permitida hereditariamente. Ela pode ser a forma selvagem, ou ela pode ser da medula. Ela achou que eu tinha a forma selvagem, a amiloidose, de transmitir retina, é selvagem, é hereditária, é a PAF que eles chamam. Você pode repetir, por favor? Polineuropatia amiotrófica hereditária. Aí, o que ela fez? Ali na hora, ela disse, eu preciso fazer um teste do DNA. Me deu o formulário, vou te escrever num laboratório que é estrangeiro, mas que tem em São Paulo. Para você poder fazer esse teste o mais rápido possível e tal. E foi de graça. Tudo, até para mandar os kits. Ela olhou na hora, lá saiu, tal, aquele negócio. Não deu a familiar, não deu nenhum gene anormal, graças a Deus. Essa era a minha preocupação, né, que é hereditário. Não deu. Então ela confirmou que era sistêmico. A partir daí, a maioria dos exames seriam muito invasivos. Seriam exames assim. Eu fiz mais 2 consultas ainda com ela. Seriam exames que, ou você vai fazer uma biópsia do coração, uma biópsia do fígado, coisas nesse nível que ela falou, olha, Gilson, nesse momento já tinha atacado o meu gastrointestinal também. Eu já tinha o coração, acredito eu que provavelmente o pulmão, não fiz mais exame do pulmão. Tocou o gastrointestinal e o sistema nervoso e o sistema autônomo já estavam prejudicados. Eu perdi sensibilidade nos pontos dos dedos, eu me queimo. Eu não tenho gelado ou quente, para mim é indiferente. Eu não tenho várias partes do meu corpo, já não sente mais nada. Eu me machuco, tá bom, nem vi. Então, a doença, ela disse, ela está num grau muito elevado. Ela é crônica. Não temos mais o que fazer. Nem vou te expor a nenhum exame que vai prejudicar você. Os laboratórios, que existem, assim, 3 medicamentos lá fora. Um está na fase 3, que estão fazendo os testes no uso já. E 2 medicamentos estão na fase 2, que eles estão testando em cobaias. E eles cadastram as pessoas, pagam passagem para você ir lá tomar o medicamento todo mês. Em São Paulo tem muito. Eles têm muita sede em São Paulo. Mas, no meu caso, eles não fariam mais. Porque, por exemplo, eles têm esse que tem no Brasil, e é uma dose abaixo do que precisa. Ele demora 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses para fazer efeito, para poder ver se está fazendo efeito. E eles falaram, e ela falou para mim isso, há 1 ano atrás, ela falou, 20 miligramas não vai resolver, né? E tem de 80, mas tem 80 lá fora. Que hoje até, eu escutei uma palestra semana passada,
Eles já viram que nem é 80%, nem 20%, tem que ser 61%. E conseguiram resposta com 61% em algumas pessoas, não todas. Só que esse remédio não tem aqui. O SUS libera para algumas pessoas que estejam numa sociedade de não sei o quê, mas quando uma doença é grave, tem lá umas associações, né? E eles liberam alguns casos específicos, né? Porque é caro. Ele custa, o de 20 miligramas custa 250 mil por mês. É um remédio caro e não vai fazer o efeito, não é a dose suficiente. Beleza, está tudo bem, eu fiquei tranquilo, não ia resolver para o meu caso, eu já tenho os órgãos afetados. Como quando você produz isso no fígado e ela se junta à proteína, ela dá um formato na proteína diferenciado, achatado. Então ela sai amorfa, né? Ela sai totalmente errada. E o que vai acontecendo com isso? Ele vai grudando nos teus órgãos, né? Tanto que eu tenho 30% de todas as artérias do corpo, inclusive da barriga, já comprometido com calcificação. E ela gruda, não por fora do coração, ela gruda por dentro do coração. Então ela vai espessando a parede do coração por dentro. E aí, vários lugares. Então, quando ela gruda nos órgãos, eles param de funcionar normalmente. Aí você não diz assim, estou muito enjoado, estou com azia, tomo um remédio. O remédio não faz efeito porque está agindo totalmente oposto ao próprio. É difícil de explicar, inclusive. Eles hoje até dizem, não, ela não é nem tão rara assim. Na realidade, ela é não diagnosticável. Ela precisa estar muito adiantada para você, alguns exames darem um resultado. E aí é tarde, Nise é morta. Então, hoje a minha condição é essa. Estou muito deficitário, estou com insuficiência cardiológica, respiratória, tudo pernas, andar é difícil, eu consigo andar até aqui pertinho, volto, mas muito pouquinho tudo. Estou descendo mesmo, vou de novo ao médico agora em novembro. Ele já não pede mais exame. Última vez, 5 meses atrás, ele falou, não precisa, porque não tem o que olhar. Ele disse, em dezembro eu te peço. Me satisfez assim, tá bom. E hoje eu vivo essa vida. Aí você diz, Gilson, você tem alguma preocupação? Eu digo, Carlos, não, eu estou muito tranquilo, eu tenho muita paz. Agora, eu tenho uma grande preocupação de não errar. Assim, é como você chegou até aqui, está tudo bem, você voltou aqui. E aqui você pode se afundar. Entendeu? Você pode fazer besteiras, estragar o caminho. Então, a única preocupação é manter a sintonia. A mesma coisa. Eu fico assim, eu vivo muito tranquilo. Agradeço todo dia de manhã quando acordo, obrigado. Faço ali meu tipo de oração e vivo tranquilo. Muitas vezes, de manhã é o meu melhor horário. Eu consigo ainda fazer umas coisas e depois o cansaço, dá muito cansaço e as dores vão me fatigando muito. E essa hora eu até brinco com a minha esposa que eu assumi a cozinha, que eu gosto de cozinhar, e eu cozinho. E eu estou aposentado, tive que me aposentar. Estou aposentado, eu cozinho. E eu paro muitas vezes na janela, e até porque eu fumo, né? Estou na cozinha, vou na janela da área, e eu fico olhando para o céu e, né, questionando. Eu tinha visto notícias da guerra, por exemplo, e eu falei, mas pensando, olhando para o céu, mas não tem assim algo que se fazer que essa pessoa saia do poder ou qualquer coisa. A gente pensa mil coisas, né? A gente
E o que vem assim claramente na minha cabeça é: o que nós te falamos do livre-arbítrio? Ele é pleno. O livre-arbítrio é pleno. É como se fosse... Existe um equilíbrio no planeta. Vou lembrar muito agora dos físicos. O físico adora aquelas bolinhas que ficam na haste batendo, para explicar por que fica batendo, ou então um bonequinho que sacode, tem uma bola embaixo que fica sacudindo direto, aquelas coisas assim desse tipo. E eles falam como se tivesse um equilíbrio. O pensamento positivo e o pensamento negativo. E se o pensamento negativo está maior, isso mexe com o magnético da Terra. E vai acontecer coisas, porque mexe. Mas o livre-arbítrio ele vai continuar. Estou vendo ali uma briga e eu, em vez de pensar, poxa vida, para com isso, Deus ajuda qualquer coisa, em vez de pensar assim, não, é isso aí, bate nele, não sei o quê. Jogar mais pensamento negativo, a coisa vai aumentar. É mais ou menos o que eu, dentro das minhas palavras, que eu estou tentando explicar. E esse equilíbrio magnético, ele vai acontecendo conforme os pensamentos. Como é que se dá o equilíbrio magnético? Não ficou claro isso para mim. Nem vai ficar porque para mim também não é claro. É como se mexesse, os polos fossem se mexendo pelo negativo e pelo positivo. Uma pessoa que conseguiu, eu ouvi uma vez no teu canal, eu ouvi um vídeo, uma pessoa que falou, ela estava na frente de duas pessoas, elas tinham feito uma esfera na mão, elas mexiam, depois jogavam para o outro. Em determinado momento, aquela esfera era jogada. E aquilo tocou muito o como eu penso. É muito difícil explicar, Carlos. Ainda mais no sendo físico, né? Vou brincar com você. É como eles tentassem manter esse equilíbrio. Eles tentam manter esse equilíbrio no planeta. Mas também eles não vão impedir que o livre-arbítrio seja a fonte principal. É a escolha. Mas vai ter consequência? Quem fez aquilo, a pessoa que fez aquilo, vai ter as consequências até daquelas mortes. A consequência você não foge, mais ou menos assim, das decisões que você toma. Então, é mais ou menos o que eles me explicam nesse sentido. Porque é um todo. Não importa se eu estou aqui, se estou ali, se eu estou perto, se eu estou longe. Eu estou vivendo no todo, o todo. Sei lá, eu estou sentado num sofá. E o sofá é um todo, ele está comigo aqui. Pelo certo, digamos assim, eu deveria estar agradecendo por ele me acomodar. Deixa eu te perguntar, você quer continuar falando ou quer que eu comece a perguntar? O que você achar melhor para você e para as pessoas. Vou voltar para a EQM. Eu escrevi aqui que você foi puxado. Você falou que tinha uma tela em frente. Eu entendi que foi um filme da vida que passou a você ou eu entendi errado? Não deixem de assistir a terceira parte da entrevista do Gilson. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição deste mesmo vídeo que vos fala. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinaloquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?